Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje vamos para o Oscar 1938 e vamos tratar sobre Branca de Neve. Porque se você pega a lista daquele ano, você começa a pensar assim, como é que Branca de Neve não foi indicado? Né? E eu quero tratar aqui sobre os bastidores, sobre a discussão da época e explicar essa questão. Branca de Neve, todos sabem, foi extremamente importante para a Disney. Foi o primeiro longa de animação do Walt Disney, foi a primeira animação da história em Technicolor, foi o filme com maior arrecadação internacional do cinema até então, né, de um longa falado, e teve uma popularidade extraordinária, foi uma grande surpresa até mesmo para a RKO, como eu vou falar adiante. Chega na época da indicação do Oscar e a grande pergunta é a seguinte: existia espaço para uma animação concorrer no prêmio de melhor filme? Hoje você tem um conjunto de regras e a academia divulga essas regras, né, de antemão, seja para categorias menores, como curtas, documentário, até mesmo para as grandes categorias. Você tem que cumprir uma série de requisitos e uma série de regrinhas. Na década de 30 não existiam tantas regras assim, eram regras genéricas, como por exemplo, melhor atriz tem que ser uma mulher, melhor ator tem que ser um homem. Prêmio de melhor filme é para um filme de acima de 70 minutos. E esse conjunto de regras foi sendo criado justamente por conta de algumas decisões que começaram a ser tomadas em determinados contextos, e essa decisão foi uma delas. Porque não existia nada que impedisse, no conjunto de regras, uma animação ser indicada para melhor filme. Por quê? Porque tinha mais de 60 minutos e tinha estreado no cinema de Los Angeles, inclusive com uma sessão para a academia. Então ele estava perfeito, ele podia ser nomeado. Aí vem outra questão. É uma questão um pouquinho mais ampla. A academia entendeu, na época, que Branca de Neve era um filme fora da curva. Por quê? Porque, na visão da academia, a única pessoa capaz de criar um longa-metragem de animação, colocar esse longa-metragem nos cinemas, fazer a distribuição, fazer o marketing e conseguir um resultado positivo, era o Walt Disney. E vamos lembrar, a academia criou uma categoria curta de animação por conta do Disney, por conta da popularidade do Walt Disney. E naquela época, ele já tinha 5 prêmios da academia. Inclusive, ele ganhou seu sexto prêmio justamente no Oscar em 1938 com The Old Mill, né? O Velho Moinho, o desenho. Então, o que passava pela cabeça dos membros da academia e do controle, vamos dizer assim, dos diretores, né, mais alinhados à MGM e à Paramount, era o seguinte: como tratar um filme desse, um filme de animação, um filme de desenho. Porque, primeiro, esse filme de desenho passaria a ser um padrão na indústria? Ou era algo que ia acontecer um ano sim, um ano não, talvez dependendo do Walt Disney, dependendo se ele vai ter dinheiro, se vai ter recursos, se vai ter um parceiro, como teve com a RKO na questão do Branca de Neve. Segundo ponto, alguém mais teria condições de fazer um filme desses? Não. Terceiro ponto, isso atingiria a credibilidade da competição, porque era uma competição, querendo ou não, para filmes de drama, né? Era uma competição que tentava valorizar o cinema fora da comédia pastelão. E é assim que surgiu o Oscar. Então, apesar da ideia inicial ser colocar Branca de Neve para melhor filme, por conta da grande clamor popular, por conta das ótimas reações na crítica de Los Angeles e Nova York, a MGM se opõe fortemente a essa ideia. A MGM argumenta justamente que a cerimônia precisa de credibilidade e que não seria um desenho que iria alterar isso aí. Branca de Neve em 1938 é indicado apenas para a melhor trilha e nem isso consegue vencer. E como eu falei, se você olha a lista dos filmes indicados, aquele ano venceu A Vida de Emily Zola, né? Tem também Dead End, In Old Chicago, Lost Horizon, a primeira versão de A Star is Born. Não tem ali uma produção do nível de Branca de Neve. Eu não falo na questão de investimento, eu falo especialmente na questão de encantar o público, né? Branca de Neve encantou os adultos que iam com as crianças, encantou as crianças e seria responsável pela estratégia da Disney, né, de lançar o filme de 5 em 5 anos. 5 anos, 7 anos, lançava de novo nos cinemas. Então a explicação inicial da ausência de Branca de Neve na lista do Oscar, mesmo podendo competir, né, estaria em torno da negativa dos diretores da academia, diretores alinhados à MGM. Mas aí eu tenho que trazer um outro assunto, que é sobre quem cuidava da distribuição do filme na época, que era a RKO, né? Na década de 30 a RKO mudou
o seu tipo de distribuição nos Estados Unidos, ganharam muito dinheiro da família Rockefeller e queria de fato ser a principal produtora e distribuidora de conteúdo no cinema mundial, não apenas no cinema americano. Os planos de expansão eram enormes. Para isso, eles contrataram para ser o diretor de distribuição o Samuel Briskin. E quando eu olho as biografias do Walt Disney, temos várias lançadas aí nos últimos anos, eu vejo que o principal erro de várias delas é centrar toda a história do Disney na década de 30 em torno da narrativa do grande homem. Nossa, o Walt Disney como um visionário, um cara à frente do seu tempo. E deixando de lado alguns personagens que colaboraram muito com o Disney. E um deles foi o Samuel Briskin. Sem Samuel Briskin não existiria Branca de Neve. Porque quando o Disney planejou esse projeto em 1934, o Roy Disney, o irmão mais velho dele, né, disse que ele iria à falência. Ninguém aprovava dentro do estúdio, porque o estúdio não ia mais ter dinheiro para financiar outros projetos. O Disney teve que fazer um empréstimo milionário para conseguir dinheiro. E o Samuel Briskin, da RKO, disse para ele: Disney, faça o seu projeto, que se você tiver perdas consideráveis, a gente vai te ajudar a se recuperar e a gente não vai deixar teu estúdio falir. Então, sem Samuel Briskin não existiria Branca de Neve, o Walt Disney não conseguiria colocar no mercado o seu primeiro longa de animação. Essa é uma história que pouca gente sabe, mas é uma história que parece escanteada nas biografias do Disney e geralmente fica apenas para biografias do Briskin e para livros que tratam sobre a RKO e tratam sobre a indústria de cinema dos Estados Unidos na década de 30. O problema é que a RKO não tinha influência na academia, ela começou a ganhar influência a partir justamente do final da década de 30, mas ainda tinha poucos membros filiados, ou seja, se Branca de Neve fosse um lançamento da MGM, se fosse um lançamento da Paramount, com certeza teria campo para fazer, não vou dizer campanha, né, mas teria campo para conseguir uma aprovação da diretoria da academia e assim figurar na lista, pelo menos, de melhor filme. A academia tinha outros projetos que acabaram ficando de lado na época. Por conta de Branca de Neve, por exemplo, muita gente sugeria um Oscar para melhor voz, né? Seria melhor dublagem. Fora outros projetos, como Oscar de melhor desenhista, prêmios que nunca chegaram a ser considerados de fato, mas que, por conta de Branca de Neve, iniciaram algum tipo de discussão. É óbvio que a decisão de ignorar Branca de Neve, ela acabou tendo algum tipo de repercussão. Os jornais na época, eles analisaram por que Branca de Neve não foi nomeado ao Oscar e eles acabaram concluindo, especialmente se você pega The New York Times e revistas de Los Angeles, que o Oscar era... compraram a narrativa, né, que o Oscar era para premiar apenas dramas clássicos e que nesse sentido não tinha possibilidade de uma animação entrar e disputar e quem sabe conquistar, né, o principal prêmio do cinema. Tinha que valorizar o cinema. Então eles buscavam muito aquela história. O Oscar foi criado para valorizar o cinema dos Estados Unidos, o drama estadunidense, basicamente. O Snob pega mal dentro da academia porque o Disney era muito querido. O Disney então ele já teria 6 prêmios conquistados depois daquela premiação de 1938. E aí no ano seguinte a academia decide fazer uma reparação. Concedem um Oscar honorário para o Walt Disney, um Oscar único, que seria uma estatueta grande e 7 estatuetas pequenas para simbolizar todo o valor e toda a importância de Branca de Neve. É o Oscar por um filme fora da curva, é um Oscar que se compara, por exemplo, ao prêmio que o Chaplin ganhou em 1928 com o Circo. Não existe uma menção direta se o Walt Disney ficou brabo, se ele ficou triste, se ele se sentiu honrado em receber esse prêmio especial, mas eu imagino que ele deve ter ficado, no mínimo, um pouco chateado naquela época, porque ele fez algo tão importante, algo novo, ele arriscou a sua carreira por conta desse projeto e acabou não tendo reconhecimento dos pares. Eu acho que deve ter ficado uma situação no mínimo chata, um pouco constrangedora, até mesmo para a RKO na indústria dos Estados Unidos. E aí nós temos o caso de Fantasia, mesma questão, academia colocada na parede, deve indicar ou não deve indicar para melhor filme, acaba prevalecendo a visão de que não, que a categoria de melhor filme não poderia incluir desenhos, e eles dão mais um Oscar honorário para o Walt Disney por Fantasia, dizem que é espetacular, dizem que é muito importante, e também dão um prêmio, o Irving Thalberg, né, o prêmio memorial para o Walt Disney, mais ou menos dizendo assim: a gente reconhece tudo que tu faz, mas a partir de agora qualquer longa de animação não vai ser considerado nem para Oscar especial, porque já não é mais uma novidade, e também não vai ser considerado para a categoria de melhor filme, porque nós não queremos. Tanto é que só em 1991
que Beauty and the Beast é indicado para melhor filme, nós temos outras questões também, né? Toy Story, por exemplo, ganha o prêmio especial porque não tem a categoria de animação, que só é criada nesse novo milênio. Então se você para e pensa hoje, Branca de Neve deveria ter sido indicada para melhor filme? Eu não tenho dúvida que sim. Mas se você para e analisa o contexto da época, o que a academia queria propagar, o que a academia queria levar adiante para estruturar a sua própria premiação, né? Porque uma coisa é ver o Oscar com os olhos de 2019, outra coisa é ver o Oscar na sua 10ª edição, se formando e buscando credibilidade. E até nesse ponto você entende o fato de eles não quererem misturar desenho com longas metragens, né? Então seria isso, mais uma história do Oscar, a história do Snob de Branca de Neve em 1938. Espero que tenham gostado disso. Eu vou deixar algumas referências aí para quem quiser dar uma olhada na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!